Pessoal, boa noite. Aula de instalações elétricas prediais, 9/6/2020. Então, como forma a gente estava comentando, a gente tem disciplinas correlatas às instalações elétricas prediais, que vai ser o SPDA, né? Que a gente não comentou ainda, que é o Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica, então a gente vai falar um pouco disso. Nós vamos falar um pouco sobre sistemas de aterramento, para a gente fechar, e os elementos de proteção contra surto elétrico, né, que entra também nos elementos de SPDA. Aí a gente pode falar um pouquinho da parte de cabeamento estruturado, que é a parte de telefonia e internet numa edificação. Por exemplo, se eu peguei um projeto de um prédio, né, como que a gente faz esse cabeamento estruturado dessas informações de sinais e dados. Então a gente vai trabalhar dessa forma e vamos encerrar o conteúdo. Eu devo passar para vocês um trabalho de uma casa de 2 pavimentos para vocês desenvolverem o projeto completo, que vai ser o nosso trabalho final. Mas a gente vai distribuindo os pontos de acordo com o andamento da matéria. Então, iniciando a correção da prova, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Abrir a prova. Bem, então a gente fez a prova, foram 15 questões, as alternativas. O que vocês tiverem de divergência com a resposta que eu marcar aqui, vocês me chamam no áudio para a gente poder discutir, tá? Então, a questão 1 é: observe os condutores que estão no trecho do eletroduto e marque a opção que representa a identificação correta. Então, se a gente relembrar a simbologia, né, a simbologia que nós temos, na 5444, aqui a gente tem dois condutores fase. Então, aqui são dois condutores fase e aqui eu tenho um condutor terra. Então, vamos olhar aqui na alternativa, olha, fase, fase e terra no circuito 1. Terra, retorno e fase no circuito 1. Neutro, fase e retorno no circuito 2. Então, olha, a alternativa correta deve ser a letra D. Vamos ver aqui, ó. E neutro, no circuito 1. Neutro, fase e retorno no circuito 2. Ó, neutro, fase e retorno no circuito 2. Então, fase, fase, neutro do circuito 1 não temos. Neutro não temos. Terra, retorno não temos. Então, a alternativa correta, letra D de dado. Número 1, letra D. Na questão 2, nós temos que calcular as tomadas, né, a potência instalada para tomadas de uma cozinha. Então, esse cálculo a gente sabe que a gente tem que somar perímetro, né? 3,75 mais 3,75 mais 3 e mais 3, né? Então a gente vai ter 13,5 metros dividido pelo perímetro, que é 3,5. Então deu um total de 3,8 tomadas. Então 3,8 tomadas, a gente tinha combinado que sempre que der um valor que a casa decimal for acima de 5, né, de 0,5, nós vamos arredondar para 4. Então nós vamos ter aqui 3 tomadas de 600 VA e uma tomada de 100. Então a alternativa correta, letra D de dado. Para a questão 3, a gente está calculando a potência de iluminação. A iluminação a gente trabalha com perímetro, com área, 3,75 vezes 4. Então 3,75 vezes 4, 3,75 vezes 4, eu vou ter 15 metros quadrados. 15 metros quadrados, a gente sabe que os 6 primeiros metros quadrados eu vou ter 100 VA, e depois a cada 4 metros quadrados eu vou somar 60 VA. Então 6 mais 4, 10, com mais 4 metros quadrados, mais 60 VA. Então eu vou ter 220 watts, né? Questão 3, letra B de bola. 220 watts.
A figura abaixo representa o diagrama de uma instalação elétrica de um cômodo. A partir de uma análise, é correto afirmar que se trata de uma instalação de... Então nós temos essa figura, né, uma planta baixa, indicando um ponto de luz no teto, com duas lâmpadas de 60 watts. Então vamos analisar as alternativas. Ó. 2 pontos de luz com duas lâmpadas. Então nós temos apenas um ponto de luz, né? A gente só tem apenas um único interruptor e um único ponto. Então a alternativa A está incorreta. Um ponto de luz com uma lâmpada de 60 watts. Está errado porque aqui, olha, eu tenho o número 2, então é duas lâmpadas de 60 watts. Um ponto de luz com uma lâmpada comandada por dois interruptores three-way. Se a gente olhar aqui, olha, a gente só tem um interruptor simples. Se a gente tivesse three-way, a gente teria que ter uma outra simbologia, né? Então a gente tem interruptor simples. Então a alternativa correta é a letra D. Um ponto de luz com duas lâmpadas de 60 watts comandadas por um interruptor simples. Então, letra D de dado. A análise do diagrama abaixo nos faz concluir que se trata S1. Aliás, desculpa, é S3, né? Então, S3. Então, S3 é um interruptor de quantas seções? Então, olha, é uma ligação three-way, uma ligação de uma lâmpada com um interruptor de uma seção, é ligação de 3 lâmpadas com um interruptor de 3 seções. Então eu tenho aqui, ó, 3 lâmpadas, S3 é um interruptor de 3 teclas. Ligação de 3 lâmpadas com um interruptor de uma seção. Então a minha alternativa correta aqui, olha, letra C, tá? Eu tenho aqui um interruptor de 3 teclas comandando num único ponto de luz 3 lâmpadas. A gente pode observar que eu tenho 3 retornos aqui, ó. Eu tenho aqui a fase e 3 retornos. Então por isso que eu tenho um interruptor com 3 seções, 3 teclas. Observando o projeto elétrico abaixo, assinale a alternativa que determina a quantidade de circuitos elétricos existentes no projeto, que tipo de circuito cada um representa, respectivamente. Então vamos olhar nossas alternativas aqui. Olha, está falando que nós temos 3 circuitos. Então somos 3 circuitos. A gente tem o circuito número 1, que vai ser iluminação. O circuito número 3 parece que é uma tomada de uso específico, né? É uma tomada de uso específico, circuito número 3. E o circuito 2 são tomadas de uso geral. Então, 3 circuitos, todas as alternativas nos informam. O circuito 1, iluminação. O circuito 2, tomadas de uso geral. E o circuito 3, tomadas de uso específico. Então, como alternativa correta, letra A. Letra A. Ao executar o projeto elétrico abaixo, faltou o condutor fase para alimentação do circuito 4. Então, olha, vamos identificar aqui, ó, o meu circuito 4 é um chuveiro, tá? Uma tomada alta que está posicionada aqui. Faltou o condutor fase. Esse condutor fase, ele sai desse quadro de distribuição. Então vamos imaginar o seguinte: quantos metros deste condutor será necessário para o término do trabalho? Dados: o pé direito do imóvel é 3 metros. Então quando a gente fala pé direito, é a altura do piso até o teto. Então a gente sabe que aqui nós temos 3 metros de altura, né? Se a gente for fazer pensar em uma caixa, né, em um cubo, 3 metros de altura. O banheiro possui 2,5 metros de largura. Então a minha largura aqui é 2,5 e o comprimento é 3 metros. Então se a gente imaginarmos aqui, olha,
o condutor, o meu quadro de distribuição, ele fica 1,5 m do piso, né? Ele centralizado 1,5 m do piso. Então, até chegar até esse condutor, até chegar até o teto, eu vou ter 1,5 m. Nesse trecho aqui, olha, né, que ele vai chegar nessa caixa de passagem, dessa caixa de passagem descer para cá. Então, se a largura, né, o banheiro possui 2,5 metros de largura, eu posso considerar aqui, olha, se fosse em linha reta, eu posso considerar mais 2,5 metros. Então, mais 2,5. Mais 2,5. A tomada alta, ela fica aproximadamente a 2 metros do piso. Então, se eu tenho que descer com esse eletroduto nesse trecho aqui, eu vou descer com mais 1 metro, né, de cabo. Então, mais 1 metro de cabo. Então, aproximadamente, vamos ver a alternativa, olha, 7,7, 10, 9, 5 metros e meio. Então, aproximadamente, né, dentro dessas informações que foi dada na planta, 5 metros e meio. Pessoal, como é que vocês foram na prova até agora? Tá. De- tá. Mas vocês concordam de ser em torno de 5 metros e meio? Vocês marcaram quanto? 7? Tá. Tá. Então, beleza. Depois a gente volta aqui pra gente explicar um pouco melhor ela. Se eu faço um desenho melhor. Mas bacana. Dá sequência aqui na questão 8. A NBS 5410 regulamenta a divisão da instalação elétrica residencial, nos orientando a proceder da seguinte forma: todo ponto de utilização previsto para alimentar de modo exclusivo ou virtualmente dedicado equipamento com controle nominal superior a 10 amperes deve constituir um circuito independente. Todo ponto de utilização previsto para alimentar, olha, 15 amperes, gente, não é, está errado. Todo 5 também está errado. Então a gente está entre a letra A e D. Eu nem vou ler as outras alternativas. Então, todo ponto de utilização previsto para alimentar de modo exclusivo ou virtualmente dedicado a equipamento concorrente nominal igual a 10 amperes deve constituir um circuito dependente. A 5410 ela fala que tem que ser um equipamento concorrente superior a 10 amperes. Então, aqui eu tenho a letra A, questão 8, resposta correta, letra A. Letra A. Então, corrente nominal superior. Isso aí. Tá? Pessoal, aqui a gente tem uma ligação, né? Não sei se vocês conseguirem identificar. É um three-way, tá? Aqui nós temos dois interruptores, L1 e I2. E aqui eu tenho L1 L2. Então, o que acontece aqui? Eu tenho que alimentar esses interruptores para acender essas duas lâmpadas ao mesmo tempo. Então, o que vai acontecer aqui? Olha, eu vou ligar o I com J, tá? Vou ligar o I com J e vou ligar meu I com G. Tem que fazer isso aqui, ó. I com G. Vou ligar meu B com C e meu D com K e meu E com L. E vamos agora analisar se a gente tem essas alternativas aqui, olha. B com C, todas. C com J. C com J. C com J. C com J, C com G. D com K, ó, B com C, D com K, E com L, J com I e I com G.
Então, a alternativa correta aqui, olha, letra D de dado. Essa questão é até interessante. Essa questão ela foi numa prova de ENAD, quando eu estava terminando o curso de engenharia. A gente tem aquele provão que a gente faz no final do curso. Eu escaneei e deixei já até com a resposta aqui, ó, as ligações que deveriam ser feitas. Depois eu tenho até que apagar. Mas é um interruptor three-way comandando duas lâmpadas ao mesmo tempo. Então as ligações que a gente tem que fazer é a fase, né? B com C, E com L, D com K, J com I, I com G. Né? Quando fala aqui, ó, ligar C com J. Então se eu ligar o meu C direto com o J, olha só o que eu iria fazer, olha. Iria funcionar esse interruptor, então vai passando tudo, olha, na extremidade dele eu já ligo com J, então não vai funcionar, né? Não vai funcionar. No interruptor three-way a gente tem que fazer as ligações aqui entre os interruptores de forma paralela. Vamos dar sequência. Questão 10. A questão 10. Considere o quadro abaixo e faça o que se pede. Ao realizar uma manutenção corretiva, identifique os itens abaixo. Assinale a alternativa correta. Então, a questão 1. O item 1. Disjuntor monopolar geral. Então, aqui a gente tem um único disjuntor, né, de entrada, e ele é monopolar, porque olha só, está entrando um único cabo nele, olha, um único condutor. E esse condutor, o que vai fazer? Ele vai dar sequência aqui. Então, a gente tem um disjuntor geral que é monopolar. Então, o item 1 é um disjuntor geral. Então, a gente vai ficar com as alternativas A, B e C. Disjuntor do circuito terminal. Vamos ver aqui, olha. 2. Né? 2. Item 2. O 2 é o disjuntor do circuito terminal? Não. O item 4, né? O item 4 aqui é o disjuntor do circuito terminal? É o último disjuntor que a gente tem aqui no quadro de distribuição. Então, nós vamos ficar com a alternativa B e C. Barramento de proteção, né? Barramento terra. Está considerando o número 5. Aliás, o número 3. O número 3 é meu terra. Então, barramento de proteção, 3. Essas alternativas estão certas. Observem, tá? A figura não é colorida, mas tem aquela ideia de que é o cabo terra, né? O amarelo e verde. Tá? Então, aqui eu tenho o meu barramento terra. Barramento terra. Barramento do neutro. Se aqui é o terra, o neutro vai ser o meu 5. Então, barramento neutro, 5. Então, a gente já tem noção aqui que vai ser a alternativa B de bola. Jump de ligação das fases, o 2. Então, aqui a gente fez, né, o monofásico, o geral alimenta o primeiro circuito e a gente vai jumpinhando as fases para os demais circuitos. Então, a alternativa correta, letra B. Letra B de bola. Vamos finalizar aqui agora a questão 11. Então, a questão 11 a gente vai analisar as alternativas. Em uma residência foram calculadas as seguintes potências: 1900 VA para a potência de iluminação, 2400 VA 127 de potência de tomadas de uso geral, 5.600 de potência do chuveiro, 1.400 de potência do forno de micro-ondas, 3.220 potência da torneira elétrica. Qual das opções melhor representa a divisão do circuito da casa? Então, a opção 1, um circuito de iluminação, um circuito de tomadas de uso geral, um circuito 3 de tomada de uso geral, 1.200, circuito 4, torneira, chuveiro e micro-ondas. Olha, tomadas de uso específico, todas as alternativas, a alternativa que eu não tiver representado essa condição aqui, olha,
vai ficar errado. Porque se a gente pegar 5.600 e dividir por 220, já vai dar uma corrente superior a 10 amperes. 1.400 por 127 dá uma corrente superior de 10 amperes. E 3.000 VA por 220 dá uma corrente superior a 10 amperes. Então, toda opção que não tenha circuito 4, 5, torneira elétrica, chuveiro, micro-ondas, aqui é um chuveiro só, né? Então, essa daqui já está pecando por um excesso aqui. Não sei se foi erro meu. Circuito 1, iluminação. 2, iluminação. Circuito 3, tomadas de uso geral. 4, tomadas de uso geral. 5, torneira elétrica. Então, a alternativa correta, opção 1, tá? Opção 1. Eu vou marcar aqui como letra A, ok? Mas se você colocou na sua prova opção 1, também não tem problema não. Então, letra A. A questão 12. Preencha a tabela com o valor correto para a planta abaixo, sabendo que o cômodo será instalado um aparelho de ar-condicionado de 2.500 VA. Então, o cômodo. Como que eu iria fazer isso aqui? Eu vou colocar o dormitório. A área 3 vezes 2,7, 8,1. Então eu vou colocar aqui 8,1 metros quadrados. A minha potência de iluminação, a gente sabe que a cada 6, se eu tenho 8,1 metros quadrados, né? 8,1 metros quadrados, eu tenho que colocar um ponto de 100 VA. Então aqui eu vou responder com 100 VA. 100 VA de potência de iluminação. O perímetro aqui vai ser a soma dos lados. O perímetro é a soma dos lados, que vai ser 6 mais 5,4, 11,4. Então aqui eu vou ter 11,4. Tomadas de uso geral, se é um dormitório, eu vou dividir por 5, né? Esse 11,4 dividido por 5 vai dar 2,28. Então eu vou ter duas tomadas de 100 VA. Então aqui eu tenho 2 vezes 100, que vai me dar uma potência total de 200 VA. E a minha tomada de uso específico, né? 2.500 VA, que é o meu ar-condicionado. Então aqui é a minha potência de 2.500, que é o ar-condicionado. Então a gente fica com essas respostas aí, 2.500. Vamos lá, o cômodo, né? Dormitório. A minha área 8,1. Oi. Não, tá errado não. Vai ter uma tomada. Você colocou que teria uma tomada ali, não é isso? Beleza, tá certo. Tá certo. É que eu não dividi. Eu já sabia, como de cabeça eu já sabia que dava uma corrente superior a 10 amperes. Então eu já coloquei já 2.500, que é a tomada nossa de uso específico. Ok? Mas seu raciocínio está certo. Então iluminação marcar de 100 VA. O perímetro 11,4, tomada de uso geral 200 VA e a tomada de uso específico 2.500.
2.500. Questão 13. Analise a planta baixa que se segue e faça a representação unifilar, indicando a fiação. Marque a alternativa correta que corresponde aos condutores localizados nos eletrodutos a seguir. Primeiro eletroduto liga do ponto A ao C. Então, se a gente for analisar aqui o ponto A ao C, então é esse trecho aqui, ó, ponto A ao C. O segundo eletroduto liga do ponto A ao ponto H. Então, do ponto A ao ponto H. O terceiro eletroduto liga do ponto B a F. Ó, marquei errado aqui. Ctrl Z, liga do B ao F. E o quarto eletroduto liga do ponto I ao B, tá? I ao B. Então, se a gente for olhar aqui, pessoal, S3W, isso aqui é um three-way, tá? Então, a gente tem uma ligação de um three-way aqui. E a gente tem aqui uma tomada também incorporada nesse ponto. Então, vamos analisar as alternativas, tá? Então, o primeiro eletroduto, ele está compreendendo o ponto A ao ponto C. Então, do ponto A ao ponto C, eu tenho a fase, neutro e retorno. Então, o que acontece? Eu tenho a fase que alimenta o interruptor, deveria ter a fase que alimenta a tomada, o neutro, o terra e o retorno. Mas vamos ver as alternativas aqui. Eu tenho fase, neutro e terra. Então eu tenho que ter o retorno, porque que eu tenho interruptor. Fase, neutro e retorno. Então vou ficar com essa alternativa A. Fase, neutro e retorno. Fase, neutro e retorno. Então olha só, a alternativa B de bola, ela está errada. Porque eu tenho um ponto de tomada, eu tenho um interruptor. Então eu tenho fase, neutro e retorno. Fase, neutro, retorno e terra, né? Fase, neutro, retorno e terra. Fase, neutro e terra. Fase, neutro e retorno. A gente já vai matar a questão só de analisar o primeiro. Fase, neutro e retorno. Fase, neutro, retorno e terra. É a que é mais completa aqui, ó. Fase, neutro, retorno e terra. Que é a fase que vai alimentar a tomada, neutro que vai alimentar a tomada, terra e o retorno para a iluminação. As demais alternativas, olha, no primeiro eletroduto não tem o condutor. Aqui ficaria errado porque não tem o terra. Aqui fica errado porque não tem o retorno. E aqui fica errado. Não, aqui está certo também, ó. Fase, neutro, retorno e terra. Então, alternativa A e D que está no páreo. Segundo eletroduto, tá? Segundo eletroduto, vamos fazer a segunda análise. Segundo eletroduto, liga o ponto A ao H. Então, se a gente for olhar do ponto A ao H, eu tenho que um ponto de tomada. Então, para chegar nesse trecho aqui, para alimentar essa tomada, eu preciso de ter fase, neutro e terra. Então, fase, neutro e terra aqui. Fase, neutro e terra também aqui. Então, letra A e D ainda continuam com as respostas coincidindo certas. Então, vamos analisar o terceiro eletroduto. O terceiro eletroduto compreende do ponto B ao F. Então, do ponto B ao F, a gente vai ter que ter fase, neutro e terra, né, para essa tomada. E eu vou ter 2 retornos ou 3 retornos. Vamos ver como que a alternativa fez essa ligação. Então, fase, neutro, retorno, retorno e terra. Fase, neutro, retorno e retorno. Olha, faltou terra aqui, ó.
aliás, desculpa, fase, neutro, retorno e terra. Não, ali eu preciso de ter dois retornos, porque eu estou fazendo uma ligação three-way. E no quarto aqui, olha, a gente vai ter três retornos, olha, retorno, retorno. Então, alternativa correta, letra A. Alternativa correta, letra A. Questão 13, letra A. Questão 14. A questão 14. De acordo com o diagrama acima, marca a alternativa que corresponde a ele. Então a gente tem aqui um interruptor paralelo comandando uma lâmpada fluorescente com reator. Olha, essa simbologia aqui, olha, é uma simbologia usada na 5444 como lâmpada incandescente. Então a gente não tem iluminação fluorescente. Iluminação fluorescente, né, na questão seguinte a gente consegue ver que é esse tipo de simbologia. Então a letra A está errada. O interruptor simples que comanda uma lâmpada fluorescente, novamente lâmpada fluorescente, e não é uma única lâmpada, né? São dois pontos de iluminação. Letra C, um interruptor paralelo comandando duas lâmpadas incandescentes em pontos distintos. Eu não tenho interruptor paralelo aqui, né? Quando eu falo paralelo é um four-way. Um interruptor simples comandando duas... Paralelo é um three-way, desculpa. Three-way. Um interruptor simples comandando duas lâmpadas incandescentes simultaneamente. Verdade. Tá? Alternativa correta, letra D. Eu tenho um único retorno, olha, saindo, que está ligando essa lâmpada e essa lâmpada. Você vê que a gente colocou a nomenclatura A aqui, olha, e tem um Azinho em cada uma dessas lâmpadas. Então, questão 14, letra D, de dado. Questão 15. Agora responda qual dos desenhos em planta baixa a seguir representa o esboço. Então aqui eu tenho lâmpada fluorescente, quadro de distribuição, interruptor e uma tomada baixa. Então vamos ver aqui, olha, essas alternativas aqui, essa alternativa já estou eliminando ela, porque indica lâmpada incandescente. As demais aqui, olha, eu tenho quadro de distribuição, ponto de tomada, olha, o ponto de tomada nosso aqui, essa eu já vou eliminar, porque meu ponto de tomada é um ponto de tomada baixa, é representado apenas vazia, né? Então também já vou eliminar. O ponto aqui não tem nenhuma achura ou preenchimento na indicação de ponto de tomada. Outro detalhe, um interruptor. Olha, aqui está me indicando a representação de um interruptor o que? Four-way, tá? Quando eu tenho aliás, three-way. Como eu tenho toda a achura, né? Tá tudo colorido, a seção indicando um interruptor, isso indica um three-way. E na verdade a gente tem um interruptor simples, olha, só tem um único ponto de para energização da lâmpada, de comando para a lâmpada, só tem um único ponto no desenho. Não existe representação de dois pontos para a gente representar um three-way. Então a alternativa correta, letra C, né? A alternativa correta aqui, letra C. Letra C. Letra C. Pessoal, a prova eu acho que não estava difícil, né? Eu acho que é uma prova que não estava tão difícil assim. E abrangeu o conteúdo de uma forma um pouco, né, simples, né? Foi simbologia, foi aquela questão de previsão de cargas, a questão de distribuição de circuito, todo o conteúdo que a gente tinha estudado nessa primeira etapa, né? Na primeira etapa de instalações elétricas prediais. Alguém ficou com dúvida em alguma questão? Quer que eu comente novamente? Tranquilo? Então tá bom. Tranquilo? Beleza. Então olha só,
Já é 20h21, a nossa aula está sendo encerrada agora. Eu vou postar isso no YouTube, né? Como de praxe, se não for agora ou amanhã cedo, pra gente pra vocês terem isso, pra vocês quem quiser assistir. Então, eu tô pensando até sexta-feira, tá? Vou ver se eu consigo. Até sexta. Se eu não conseguir sexta, até segunda com certeza. Na segunda-feira eu consigo. Tá bom? Pessoal, obrigado aí, obrigado pelo feedback de vocês com relação ao andamento do curso. Fica com Deus também. Um abraço, boa noite. Até mais.